Olá pessoal, continuando a disciplina, nesse próximo módulo a gente vai ver um pouquinho do manejo nutricional propriamente dito. Quais os cuidados que a gente tem que tomar, visto toda aquela questão de anatomia, de exigências, de opções de alimentos que a gente tem para usar com o equino. Agora nós vamos ver um pouco do manejo propriamente dito e de alguns cuidados que a gente tem que ter. Bom, então nessa primeira parte, vamos ver um pouquinho como que a gente vai alimentar esse cavalo, as fontes de energia, proteínas, minerais e vitaminas. Lembra que lá atrás a gente viu quais são os alimentos que fornecem esses nutrientes e como que esses nutrientes iriam atuar. E aí depois vamos avaliar a nossa dieta, principalmente em relação aos excessos e às deficiências desses nutrientes. Primeira grande característica que a gente tem que preocupar é alimentar o cavalo em função do peso vivo. Então, no caso aqui, a ingestão de matéria seca ou a ingestão de nutriente, ela é dada em função da porcentagem do peso corporal, ou simplesmente em quilos de alimento para cada 100 quilos de peso vivo, que nada mais é do que uma relação de porcentagem. Então, quilos para cada 100 quilos. Tá? E em função da livre escolha do animal. No caso de forragens, sempre a gente tem que ter em mente que forragens são fontes de fibra e de energia, como a gente já comentou. Então essa fibra, principalmente responsável pela motilidade do trato, por manter a saúde do trato digestivo como um todo, e é uma fonte de energia, que os carboidratos fibrosos, né? Então essa fibra, aquela fração de celulose, de hemicelulose, vão servir como fonte de energia para os animais após a digestão dessa fibra no intestino grosso. E aí as recomendações são que, no mínimo, 1% do peso corporal na matéria seca. Então nós estamos falando que para cada 100 quilos de peso vivo, eu tenho que dar, no mínimo, 1 quilo de fibra na matéria seca. Isso aqui corresponderia a um consumo médio aí de 10 quilos de matéria seca. 1% seria, no mínimo, 10% de fibra na dieta. Seria 1 quilo de fibra, por exemplo, na dieta. Bom, e os concentrados? Como a gente já mencionou, fontes de energia e de proteína. E aí aqui principalmente de energia. E aí na proteína a gente basicamente pontuou que o alimento padrão de concentrado proteico seria o farelo de soja. E os suplementos, e aí podem ser suplementos proteicos ou suplementos de aminoácidos, suplementos minerais e vitaminas. Qual que é o conceito de suplemento? Eu vou suplementar ou eu vou complementar o que faltou na dieta. Então, o que está faltando na forragem, eu complemento com concentrado. E o que está faltando nesses dois, eu vou suplementar com aminoácidos, minerais ou vitaminas. Dessa forma, então, eu vou fechar a exigência nutricional em geral do meu animal. Bom, então alimente o seu animal por peso e não pelo volume. O que eu estou querendo dizer? Não trabalhe com matéria natural, por exemplo. Faça as contas ou formule a sua dieta, formule a sua ração ou pense na alimentação do seu cavalo sempre em quilos de matéria seca. Então, por quê? O peso do alimento pode variar pelo tipo, se ele é volumoso, se ele é concentrado. Então, 1 quilo de capim é diferente de 1 quilo de concentrado. Mas se for 1 quilo na matéria seca de cada um, é 1 quilo. Pelo método de processamento, então eu posso ter alimentos volumosos, por exemplo, picados ou inteiros, que vão ocupar volume diferente no espaço, mas pode ter o mesmo peso, e dessa forma a quantidade de energia pode variar. Se eu não estiver trabalhando com o peso em si, o peso da matéria seca, e estiver pensando só no volume. Então é muito comum, por exemplo, a gente pensar, mas meu cavalo está comendo mais ou menos, está deixando muito no coxo. Bom, será que seu alimento não está variando ao longo do dia ou ao longo dos dias? Né? É comum a gente ver uma variação, por exemplo, de matéria seca dentro do silo. Então o próprio animal tende a corrigir esse consumo. Ora comendo mais, ora comendo menos em função da umidade. Mas eu estou colocando um balaio sempre. Sim, o volume é o mesmo, mas possivelmente o peso em matéria seca é um pouco diferente. No caso da energia, vamos pensar aqui alimentando o nosso cavalo. Fornecimento de energia. Como que eu vou avaliar se o conteúdo de energia da dieta está adequado? Então eu tenho que pensar sempre na exigência e na quantidade de energia que eu estou fornecendo. Se estiver próximo, ou se eu conseguir equilibrar esses dois fatores, possivelmente eu estou fornecendo a quantidade adequada. Bom, avaliar o temperamento do meu animal. Como eu disse,
Se a gente tem cavalos mais calmos ou mais agitados, isso aqui vai interferir também na exigência de energia desse animal. E para monitorar isso de forma mais criteriosa, manter sempre um acompanhamento ou a descrição da condição corporal. Por quê? Porque aqui a gente vai conseguir saber se é um reflexo importante do nosso manejo nutricional. Se o meu cavalo está ganhando peso ou está engordando, possivelmente está sobrando nutriente. E se ele está emagrecendo, está faltando. Então, um score entre 4 e 6 deve ser a meta para a maioria dos cavalos atletas. Vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. Então, quais são as fontes de energia? Carboidratos hidrolisáveis, ou seja, são aqueles que podem ser digeridos pelas enzimas do cavalo, no estômago e no intestino delgado. Carboidratos fermentáveis, são aqueles que vão passar da digestão pré-secal para ser digerido lá no seco ou no colo maior, e aí pelas bactérias que colonizam o intestino grosso. Outra fonte de energia importante são as gorduras, como a gente comentou, o lipídio, que no caso do cavalo é uma fonte importante, porque ele vai conseguir utilizar bem essa gordura como uma reserva energética, e em alguns casos a proteína, que a gente não desejaria que ela fosse uma fonte de energia, porque sempre que esses aminoácidos estão sendo desviados para o armazenamento energético ou para o metabolismo energético, quer dizer que eu estou tendo ou deficiência ou está sobrando, eu estou tendo deficiência de energia ou está sobrando proteína na dieta. Então vou pensar sempre na proteína como um uso mais equilibrado, ou um uso mínimo possível desse nutriente na dieta, ou como fonte de energia. O amido na dieta, o que a gente tem que preocupar? Em dietas ricas em amido, com mais de 30% ou mais de 3,4 gramas por quilo de peso vivo por refeição, eu estou trabalhando numa faixa de fornecimento de amido um pouco mais arriscada. Por quê? Porque isso resulta na passagem de maior quantidade de amido para a digestão no seco, o que leva a uma diminuição das bactérias celulolíticas, ou seja, aquelas especializadas em digerir celulose, aquelas especializadas em digerir fibra. Então o que acontece? Chega muito amido no intestino grosso, diminui o pH e essas bactérias aqui não resistem ao pH baixo. Então eu acabo tendo uma diminuição da eficiência da digestão ou da função dessas bactérias celulolíticas no seco. Então qual que é a recomendação mais segura? Fornecer no máximo até 2 gramas de amido por quilo de peso vivo. Variar a fonte, então como a gente comentou, eu posso ter, por exemplo, um amido do fubá de milho ou da aveia, por exemplo, que vão ter digestibilidades diferentes e quantidades diferentes vão ser digeridas nos segmentos distintos do trato digestivo. Isso aqui, essa quantidade de 2 gramas de amido por quilo de peso vivo por refeição, acaba resultando numa quantidade próxima de 0,4 a 0,5 quilos de concentrado para cada 100 quilos de peso vivo por refeição. Então nós estamos falando que um cavalo de 500 quilos de peso vivo deve receber aí de 400 a 500 gramas de concentrado por refeição. Ah, mas meu cavalo tem que comer mais do que isso. Ok, então tenta fracionar mais o trato ou não aumentar a densidade energética dessa dieta com o amido. Tenta trabalhar com outra fonte de energia, como por exemplo os óleos. Bom, e esses óleos? E essa gordura? Por que fornecer isso para cavalo atleta, por exemplo? Então o equino não tem vesícula biliar, como a gente já chamou a atenção, e essa energia da gordura, 90% dela vai ser utilizada pelo cavalo. Então é interessante a gente usar a gordura como fonte de energia, caso seja necessário aumentar a densidade energética da dieta. E essa gordura diminui o incremento calórico. O que seria esse incremento calórico? Seria o calor produzido no processo da digestão da dieta como um todo. Então, como essa gordura não vai ser digerida pelas bactérias que estão presentes lá no seco, no intestino grosso em geral, essa gordura vai ser digerida pelo estômago e intestino delgado, nós não vamos ter essa produção de calor, como seria, por exemplo, na digestão de um concentrado. Então, eu acabo tendo uma diminuição do incremento calórico, o que acaba resultando
e maior eficiência do uso dessa energia. Quando eu comparo a gordura com o carboidrato, por exemplo. Bom, quais são as principais fontes de gordura que a gente tem? Normalmente, a dieta original do cavalo contém menos de 3 ou 4% de gordura. Então, seria aquele teor que a gente comentou lá, que tem na silagem de milho, que tem no milho, no farelo, que tem na forragem, que é menor do que 3 a 4%. Pensando, então, nas fontes, nos suplementos que a gente pode fornecer para os equinos, que são fontes de gordura, os principais, óleo vegetal, que é o mais comum da gente ver mesmo, 99% da composição dele é de estratétero, é de lipídio, de gordura. Farelo de arroz, que é muito palatável, tem aproximadamente, a composição é variável, mas em torno de 20% de estratétero. E aí lembra do que a gente comentou sobre o armazenamento, que como tem esse alto teor de estratétero, ele pode rancificar fácil enquanto está armazenado. E uma outra opção, não é muito utilizado, mas é uma opção, o sebo animal, que é uma fonte de gordura animal que não é palatável para o equino. Então, normalmente, quando utiliza, tem uma queda de consumo, ou uma diminuição do consumo. Bom, quais são as recomendações para o uso dessa gordura? Incluir, então, no máximo de 10 a 15% da dieta, fornecer até 0,7 gramas de óleo por quilo de peso vivo por dia. Isso quer dizer aqui que um cavalo de 500 quilos vai comer 350 gramas de óleo, no máximo. Fazer uma adaptação de 4 a 14 dias, e aí no mínimo essa adaptação tem que ser feita em torno desses 10 dias aí de média, porque toda mudança para o trato digestivo, para a flora do trato digestivo, ela tem um impacto, então ela precisa de ser feita de forma gradativa. Não oferecer o óleo no dia da prova. Por quê? Porque o óleo diminui a absorção de eletrólito, tá? Principalmente de íons, de cátions, que vão ser necessários no metabolismo, principalmente de exercício mais pesado. Então, eu não devo fornecer no dia do evento, mas caso eu queira aumentar o aporte energético desses animais, eu devo começar a fazer essa modificação, esse incremento de energia na dieta de 6 a 10 semanas antes do evento. Então, de 1 mês e meio a 2 meses e meio, eu posso ir introduzindo esse óleo na dieta de forma gradual até 1 dia, 2 dias antes do evento. E no dia em si, a gente não vai fornecer. Bom, passando da gordura, então, para outro nutriente importante, que são as proteínas. Quais são as fontes de proteína? Bom, e aí algumas coisas a gente precisa estar atento. Excesso de proteína pode ser utilizado como fonte de energia, a gente já comentou isso. Não é o desejável, né? Ou não na maioria das vezes. Mas, em casos em que a gente tem um excesso de alguns aminoácidos, eles podem modificar essa rota de metabolismo aqui e passar a participar do metabolismo de energia. Bom, cavalos atletas não necessitam de altos níveis de proteína. Ao contrário do que a gente pensa, a exigência de proteína do cavalo é baixa. Então, às vezes, a gente acaba por acreditar, né, em culturas comuns ou em mitos, a gente acaba exagerando ou elevando excessivamente o teor de proteína da dieta. Bom, mais importante do que a quantidade é a qualidade da proteína que esse animal está comendo. Como a gente já comentou, a exigência do cavalo ela é em aminoácido. Então eu preciso preocupar com qual que é o perfil de aminoácido que tem nessa proteína. Então só para a gente ter um valor na cabeça, lembra que eu falei lá atrás que mais importante na dieta é a relação de proteína e energia da dieta. Então essa relação de proteína bruta e energia digestível, para um trabalho leve, por exemplo, é de 35 gramas de proteína bruta para cada megacaloria de energia digestível. Para o trabalho moderado, é de 33. Para o trabalho pesado, 32,4 e para muito pesado, 29. Então nós estamos vendo o quê? Que essa relação ela está se modificando. Mas não é porque o teor ou a exigência de proteína está diminuindo. É porque, na verdade, a exigência de energia está aumentando em proporção maior. Então, quando a gente pega essa relação, ela tende a diminuir à medida que o cavalo vai sendo submetido a exercício cada vez mais pesado. E a fibra da dieta? A fibra
é um componente fornecido em grandes quantidades pelas forragens. Então, basicamente, a parte de carboidrato da forragem é a parte fibrosa, de carboidrato fibroso. Tem uma parte de carboidrato solúvel, mas tende a ser mais baixa. A parte de carboidratos fibrosos vai participar em bem maior proporção, no caso das forragens. É degradada pelos micro-organismos no intestino grosso principalmente, com produção de ácidos graxos voláteis. Então, o que a gente viu lá atrás que esses ácidos graxos voláteis vão participar do metabolismo energético do animal. Não é considerada uma boa fonte para fornecer grandes quantidades de energia para reposição rápida, de depressão causada pelo exercício. Ou seja, meu animal está em exercício e gastou as reservas de glicogênio e as reservas de glicose. A fibra não é uma boa opção para repor essas quantidades de glicose, essas quantidades de glicogênio de forma rápida. É importante fonte de energia durante o dia, e aí vamos pensar num tipo de alimentação um pouco menos energética, um pouco menos densa, e contribui com o fluxo da digesta através do trato digestivo. Então a fibra é a grande responsável por manter os movimentos peristálticos, por manter o fluxo da digesta ao longo do trato digestivo. Quais são as recomendações? A gente já comentou lá atrás. Fornecer de 11% a 12% de FDA na dieta. O que é essa FDA? FDA é simplesmente a fração fibrosa da forragem. O que está contido aqui? Celulose e a parte de lignina e cinzas. Então, diferente da FDN, que é aquela fibra em detergente neutro, lá a gente ainda tem as hemiceluloses, e aqui na FDA não mais. Então seria um componente, ou seria uma fração da planta que se assemelha mais à fibra bruta. Então, de 10% a 12% de FDA na dieta. Para animais mais jovens, essa inclusão pode ser menor. Lembra que a gente comentou que o cavalo jovem, ele ainda não tem o trato digestivo ou o intestino grosso colonizado e maduro, capaz de degradar essa fibra com eficiência igual a um cavalo adulto. Então a fibra longa ou o pasto deve ser colocada na quantidade de no mínimo 1% do peso vivo, ou, se quiser uma recomendação mais geral, 50% de forragem na dieta, na matéria seca, tá, pessoal? Bom, então avaliar essa dieta, como é que eu vou fazer isso na prática? Se eu tenho algum excesso, por exemplo, de energia, necessariamente esse animal vai estar acumulando reserva, vai estar acumulando essa energia na forma de gordura e vai aumentar a condição corporal. E se eu tenho um excesso de proteína? Normalmente eu tenho um aumento na excreção de nitrogênio e maiores perdas de água. Então vai ser mais frequente eu encontrar no meu cavalo, por exemplo, quadros de desidratação. Então eu tenho lá um turgor de pele diminuído. A hora que eu puxo a pele do cavalo, que ela deveria voltar para o lugar de forma rápida e bem natural, vamos dizer assim, ela fica com aquele aspecto de enrugado, na hora que a gente puxa a pele do cavalo. O olho um pouco mais fundo também é um sintoma de desidratação. Então eu posso correlacionar, ou posso acender a luz amarela lá, caso eu esteja trabalhando com excesso de proteína. E o excesso de gordura? Eu vou ter um quadro nos cavalos de esteatorreia, que é o quê? Presença de gordura nas fezes. E diminuição da digestibilidade da fibra. Por quê? Se eu estou trabalhando com excesso, além daquelas 0,7 gramas por quilo de peso vivo, o que vai acontecer? Vai passar a gordura sem ser digerida para o intestino grosso, seco e colo maior. E aí na hora que essa gordura chega lá, ela acaba prejudicando de várias formas a digestibilidade da fibra, que é realizada pelos micro-organismos. Então lembra, sempre que cair gordura lá onde tem micro-organismo, a atividade desses micro-organismos vai ser limitada pela presença da gordura. Bom, e na outra ponta, e se eu tiver carência de alguns nutrientes? Quando eu tenho carência de energia, por exemplo, ao contrário do excesso, que o meu animal ganha condição corporal, no caso da carência, ele vai diminuir condição corporal. Então eu vou começar a ver
sintoma, por exemplo, de emagrecimento, de emaciação, sempre que eu trabalho com carência de energia na dieta. E, consequentemente, diminuição do desempenho. Bom, e a carência e a deficiência de proteína da dieta? Também vai levar a uma diminuição da massa muscular, porque o animal tem exigência de aminoácido, de proteína dele. Se não está vindo da dieta, ele vai ter que acabar mobilizando o que tem no corpo. Diminui o crescimento de casco e pelo, então fica aquele animal feio, aquele pelo arrepiado, o casco de pior qualidade, descamando mesmo, às vezes até com alguma estria, às vezes com alguma má formação no crescimento do casco, e diminui a ingestão de alimento. Lembra que se falta proteína, as próprias bactérias do trato digestivo começam a ter seu crescimento diminuído, começam a diminuir, consequentemente, a digestão de fibras, e se um alimento que está lá dentro não é digerido e não sai, consequentemente, o animal acaba diminuindo o consumo. Então, na carência de proteína bruta, eu também vou observar diminuição da ingestão de alimentos. E minerais e vitaminas? Bom, a maioria dos alimentos, ou a maioria das dietas, não apresenta todos os minerais e vitaminas necessários. Então, eu preciso preocupar com essa suplementação. Então, eu posso fazer de várias formas. Por exemplo, adicionar de 30 a 110 gramas de mistura mineral e vitamínica, ou seja, estou falando que eu vou suprir, ou vou forçar a ingestão do meu animal de mineral e vitamina, para poder suprir a exigência. Vou adicionar de 370 a 750 gramas de concentrado, e aí vou colocar o mineral junto com esse concentrado, junto com essa proteína ou com essa fonte de energia, também para poder forçar essa ingestão. Fornecer 1,87 ou 2,6, né, ou o dobro aqui, quilos de concentrado por dia, que aí eu estou meio que tentando suprir essa exigência de mineral e vitamina, colocando mais concentrado na dieta, ou fornecer de 4,5 a 5 quilos da dieta total, e aí falando em volumoso mais concentrado, colocando o mineral também misturado no concentrado ou no volumoso para poder forçar essa ingestão e fechar essa exigência de minerais e vitaminas. Bom, quando a gente vai avaliar a qualidade do concentrado, o que eu tenho que estar preocupado? Com a qualidade relativa dos ingredientes. Então eu posso ter um concentrado, por exemplo, que tem farelo de soja, fubá de milho, núcleo mineral, algumas vitaminas, mas eu tenho que preocupar com a qualidade de cada um desses ingredientes do meu concentrado. Com a quantidade de fibra e de energia que tem nesse concentrado, às vezes eu estou trabalhando, por exemplo, com algum farelo, por exemplo, farelo de trigo, ou por exemplo, farelo de amendoim, às vezes a gente vai preocupar aí com a quantidade de fibra, porque vai depender do tanto de casca que vem junto com esse subproduto, e a casca necessariamente é uma fonte de fibra, então vou preocupar com essa quantidade de fibra e de energia, e principalmente com o preço. E aí o preço aqui eu queria chamar a atenção para o custo por quilo de matéria seca. Ou, ainda um pouco mais preciso, o custo por quilo de nutriente. Então, se eu estou comparando dois concentrados, por exemplo, eu posso discriminar isso de tal forma que eu encontre qual que é o custo por quilo de energia, qual que é o custo por quilo de proteína e possa tomar a decisão de qual seria o melhor concentrado para ser fornecido para os meus animais. Para eu avaliar a qualidade da proteína, o que eu tenho que estar atento? Que ela vai ser totalmente, vai influenciar totalmente no crescimento ósseo muscular, e aí pensando em potro, até atingir a idade adulta, na produção de leite de egos em lactação, no crescimento fetal, principalmente no terço final, como a gente já comentou, no terço final da gestação, e no metabolismo basal de todos os animais. Então eu preciso estar atento com essa qualidade dessa proteína, porque se eu tiver aminoácidos, ou se ela for pobre em aminoácidos, que o cavalo é muito exigente, eu vou acabar prejudicando, ou vou acabar alterando a função ou o metabolismo desses animais, porque não vai ter esse aporte necessário de aminoácidos. Bom, pode ser suprida com forragens de boa qualidade, então sempre que eu estiver trabalhando com forrageiras de boa qualidade ou forrageiras jovens, bem conservadas, a gente vai acabar suprindo, e aí essas forragens entendem-se gramíneas ou leguminosas. No caso da silagem, por exemplo, de milho,
quase que necessariamente eu vou ter que complementar com alguma fonte de proteína do concentrado. Lembrar que a exigência de mantência é baixa em proteína e que a qualidade está muito relacionada com esse equilíbrio de aminoácidos que a gente comentou. E aí aqui principalmente eu chamo a atenção novamente para o teor de lisina, metionina e triptofano desses alimentos ou dessa proteína que está sendo fornecida para os animais. Muito importante para animais jovens, justamente por causa daquela exigência mais alta que a gente comentou, de formação de músculo, de hipertrofia muscular, de crescimento mesmo. E aí, chamando a atenção, lisina, metionina e triptofano são os principais limitantes para o crescimento e produção de leite. Então, sempre que eu conseguir avaliar essa dieta de forma criteriosa e ver que eu não estou conseguindo fechar a exigência desses nutrientes ou desses aminoácidos, eu preciso suplementar ou complementar em quantidade absoluta mesmo na dieta. Bom, e o mineral? Ele tem quantidade na dieta? Eu tenho quantidade suficiente de minerais na dieta para poder suprir as demandas do cavalo? Esse consumo, ele está sendo influenciado pelo solo, por exemplo, ou pela água? Eu tenho uma água que tem alto teor de sais, de algum metal pesado, que está influenciando. E essa questão de mineral, ela é muito relativa, porque muitos minerais interferem no metabolismo de muitos outros. Então a gente acaba ficando um pouquinho perdido com isso. Mas eu tenho que saber que, em determinadas situações, a origem do solo e a composição da água pode interferir no consumo ou na qualidade. A qualidade do alimento que o meu cavalo está comendo é a relação volumoso-concentrado. Dependendo do volumoso e dependendo do concentrado, o que tem de mineral nele? Ele está fornecendo uma quantidade necessária ou eu preciso suplementar ainda mais? Então eu preciso levar isso aqui em consideração. E aí principalmente macrominerais, que seriam aqueles que a gente coloca em gramas na dieta. Só para tirar a dúvida, os microminerais seriam aqueles que a gente pensaria em miligramas. Cálcio e fósforo, basicamente, forragens de boa qualidade podem suprir as necessidades e aí vamos ficar sempre atento à relação cálcio-fósforo da dieta e o cavalo deve manter uma relação de cálcio e fósforo de 1,5 para 1 ou de 2 para 1 no máximo, não deveria passar disso. E aí é mais grave, por exemplo, se eu tiver uma relação desbalanceada a favor do fósforo, se eu tiver muito fósforo na dieta. Que pode acontecer, por exemplo, em dietas ricas em grãos, que são ricos em fósforo e pobres em cálcio. Atentar para a relação cálcio-oxalato, principalmente de gramíneas, por exemplo, cetáreas, por exemplo, braquiária umidícola, em que a gente precisa estar atento à suplementação de cálcio. O NaCl, que seria o sal branco, que vai ser o principal limitador de consumo. E aí aqui ganha importância, como a gente já comentou, em cavalos em exercício muito pesado, que excretam muito sódio, muito cloro no suor. O consumo deve ser à vontade, eu não devo restringir esse consumo de mineral. Então aqui, cavalos que suam muito necessitam de NaCl em maior quantidade. No caso dos microminerais, principalmente ferro, zinco, cobre, selênio e cobalto, devem ser supridos. No caso, o ideal é já comprar o mineral balanceado ou um núcleo para misturar na ração. Mas se eu for tentar comprar cada um desses microminerais, a inclusão deles é tão pequena que muitas vezes isso fica um pouco inviável de se misturar na propriedade. Então tentar suprir essas demandas aqui colocando um micromineral ou um produto comercial de pronto uso. Bom, e vitaminas? Principalmente as lipossolúveis, se a gente for pensar aqui, A, D, E e K, são armazenadas no corpo. E aí a gente pensa aqui em vitamina D, como eu disse, ela é dependente da exposição do animal ao sol. No caso de animais estabulados é que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, que não tomam sol. E vitamina K vai ser produzida pela microflora do intestino grosso, então também é um pouco menos, vamos dizer assim, importante no sentido de suplementar, a não ser que eu tenha uma situação anormal ou de algum distúrbio digestivo, por exemplo. As vitaminas A e E eu devo preocupar mais no período seco do ano, que seria quando as forrageiras tendem a diminuir os teores dessas vitaminas.
Mas no caso de forragens frescas e de qualidade, eu não teria tanto problema. No caso da vitamina D, então, pensar sempre nessa exposição ao sol. Se não quiser suplementar em cavalos estabulados, tentar soltar esses animais em locais abertos, pelo menos algumas horas do dia. E a suplementação de vitamina A e E no período seco, como eu disse, porque vai variar em função da idade da planta ou do estado fenológico de conservação dela. E aí aqui mesmo forragens conservadas como o feno, por exemplo, tendem a ir diminuindo os teores de vitamina A e vitamina E em função do tempo que ficam armazenadas. Bom, o que a gente tinha para comentar nesse módulo de manejo nutricional era isso. No próximo módulo a gente ainda vai ver algumas outras coisas com mais detalhes, alguns critérios de monitoramento, algumas alternativas que a gente tem para tomar decisões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, enviem e-mail ou entrem na plataforma, podem ficar à vontade. Muito obrigado e até a próxima.